Porque Davi, na verdade, ele é um tipo de Cristo. Os salmos de Davi, que são chamados messiânicos, Jesus cita. E ele fala de coisas, como Salmo 2, por exemplo, por que se enfurece as nações? Ele está falando de coisas que ele não viveu, mas ele estava falando do Messias, que um dia seria odiado pelas nações. E eu creio que o cumprimento dessa profecia é literalmente no final dos tempos, com a batalha do Armagedon, quando as nações todas virão contra o Messias, entendeu? Exato. E o seu povo, né? Que é o povo judeu. E também os cristãos que se converterem e tal na grande tribulação. Mas de qualquer forma, Davi mata Golias e vai lá e vence. No momento em que ele vence... As pessoas estão vendo, o exército está vendo? O exército... Sim. Todo mundo vendo. Tá todo mundo nas montanhas. Todo mundo lá. Imagina. Imagina a comemoração, vai morrer. Ele vai morrer, não tem chance. Aí ele mata o cara. Aí todo mundo vai pra cima, os filisteus correm. E a Bíblia diz que Davi nunca mais voltou para pastorear as ovelhas. Tá. Ele já ficou com Saul. Ele passou a ser o cara que ficava junto com ele. Num primeiro momento, ele casou com a filha, né? Com a Mical, que é a filha. No primeiro momento não gerou inveja. Só que dia eles estão voltando das batalhas e as mulheres estavam recebendo, os guerreiros chegando, e as mulheres começam a cantar. Saul matou os milhares e Davi aos 10 milhares. Aí Saul falou, por que elas estão falando que Davi matou os 10 milhares? E aí ele começou a dizer, ele quer o meu trono. E aí ele começou a perseguir a Davi. Ele fez coisas horríveis contra Davi. Só que Deus é tão bom que o filho mais velho de Saul, que era Jonatas, a Bíblia diz que ele se apegou a Davi. Ele amou Davi, Davi o amou. E Jonatas fez uma aliança com Davi. E ele nunca deixou com que Saul fizesse nada contra ele. Ele contava para Davi. Tem até algumas pessoas que dizem que, né? Porque tem um texto que diz que o amor de Davi... Davi fala, né? Que o amor que ele tinha por Jonatas era maior do que o amor das mulheres. Não está dizendo que ele é gay, está dizendo simplesmente que ele tinha um amor maior do que o amor sexual. Era um amor de amigo mesmo, eles ficaram amigos. Agora, tremendo, porque Jonatas um dia ele dá a capa dele, a capa real. Para ser confundido. Para Davi. Para o pessoal não matar. Era como se ele estivesse dizendo, não vou ser o que você rei, é você. Tá. Tanto é que ele fala para Davi, você vai ser rei, e não eu. Só que eu quero que você faça uma aliança comigo, que quando acontecer, você não vai matar a minha descendência e eu vou ser o seu segundo. Entendeu? Olha que coisa linda. Amor mesmo, de lealdade, de amizade pra valer, entendeu? E Davi também foi muito fiel a ele até depois da morte. Mas Davi, então, ele volta e vem e se torna um guerreiro. E ele nunca perdeu uma batalha. E assim... às vezes Saul ficava com inveja e falava, você quer realmente casar com a minha filha? Você vai matar tantos filisteus e vai cortar o prepúcio deles todos, vai trazer para mim. Davi trouxe o dobro. Nossa. Capau, cara. Trazer o prepúcio. Meu Deus, que trampo. Trouxe num saco assim, toma aí. E ele assim, ele falava para Saul, por que você tem esse sentimento comigo? Porque Saul queria matar, jogava a lança contra ele, ele fugia, aí dava uma sumida, aí Saul mandava ele voltar, que estava com saudade. Ele ficava endemoniado, Davi expulsava os demônios cantando. E então Davi, nesse primeiro momento, chegou uma hora que teve uma festa de lua nova, porque não sei se você sabe, mas os meses judaicos, eles são baseados na lua nova. Sabia não. Ele começa com a lua nova. Aliás, a palavra Rodesh, que no hebraico é mês, é da mesma raiz da palavra novo. Entendeu? Então, por quê? Porque o mês começava com a lua nova. Você sabe qual é a lua nova, né? Aquele fiozinho assim que aparece. Tem a lua cheia, a minguante, a crescente e a nova. E a nova. Né? A nova são as luzes mais escuras, né? É aquela, porque só tem um fiozinho que começa, né? Então ali é o início do mês. Então,
numa festa de Luas Novas, geralmente ficava uma semana, o povo celebrando, Davi não aparece. Aí Saul fala, por que o filho de Jessé não está aqui? Não, aí Jonatas falou, não, ele pediu para ir para Belém para fazer um sacrifício junto com a família dele. E aí ele fala, não, manda trazer. Aí Davi chega no terceiro dia. Entendeu? Só que, na verdade, assim, ele manda trazer, e quando Jonatas conta de novo uma mentirinha, ele joga a lança em Jonatas. Aí Jonatas fala, não vem. Essa última vez quando aconteceu isso, Davi falou, ó, tem que ir embora. Ele já estava casado com Mical. Mical faz com que ele fuja, permite que ele fuja, e aí ele vai para o deserto, e aí ele fica fugindo de Saul todo o tempo. Então aí começa uma nova fase na vida de Davi. Ele está com quantos anos mais ou menos aí? Bom, ele, para você ter uma ideia, ele começou a reinar em Hebrom com 30. Tá? Reinou 7 anos até os 37 e depois reinou em todo Israel, morreu com 70 anos. Mas ele só começa a reinar em Hebrom com 30 depois que Saul morre. Então se ele tinha 18, 19 anos quando ele mata Golias, ele ficou aí uns de 10 a 12 anos essa fase. Nessa fase, tanto em que ele luta por Saul e por Israel, e a fase que ele foge. Entendeu? Porque aí ele foge, e algumas vezes, porque quando ele foge, ele junta um exército chamado de os guerreiros de Davi. São todos mercenários, porque como é que um camarada desse sobrevive? Então foram chegando a eles todo tipo de gente que era renegado, e ele formou um exército, e aí ele passa a lutar pelas nações. E quando ele percebeu que Saul estava atrás dele para matá-lo, aí ele foge para os filisteus. Agora imagine, ele matou o Golias, que era o campeão dos filisteus. E ele vai pro meio... Ele vai pro portão dos filisteus e finge que tá louco. Fica com o cabelo desgrenhado, começa a babar. Todo mundo sabia quem era ele. Todo mundo. Aí chegaram... Imagina o cara... entendeu? Né? E o pessoal fala, mas esse é o Davi. Esse é o Davi. Aí levaram pro rei Aquis, o rei dos filisteus, e ele falou, ó, esse é o Davi, o que nós vamos fazer com ele? E ele dando uma de doido. Entendeu? Aí o rei Aquis falou, não, o que você está fazendo aqui? Aí ele se recobra e tal. Ele fala, não, eu estou fugindo de Saul. E aí o rei dos filisteus fala, não, fica aqui comigo. E a partir de então, os homens de Davi todo começam a guerrear com os filisteus. A favor dos filisteus, mas não contra Israel. Contra outros povos. Aí chega uma hora em que os filisteus vão na batalha que o Saul morreu, Davi ia com eles. Com os filisteus. Você entendeu? Um pulo na história, mas depois eu vou voltar para falar de outras coisas interessantes. Mas só para você ter uma ideia de como isso acontece. Deus até preservou Davi. Os príncipes dos filisteus chegaram para o rei e falaram, olha, você não pode levar Davi. Até agora ele está lutando com outros povos, mas agora você vai lutar contra o povo dele. Nada garante que ele não vai virar Não, mas ele sempre foi fiel a mim. Saul é inimigo dele. Não leva. Se você levar, ele vai lutar contra nós. Aí os filisteus falam, o rei fala, olha, meus príncipes não acreditam em você, então vai para outro caminho. Quando Davi se alia aos filisteus, ele ganha uma das cidades filisteias chamada Ziclag, que essa é uma cidade importante, aconteceram coisas interessantes, depois a gente pode contar também nesse período em que ele está fugindo de Saul. Mas nesse dia ele não vai e os filisteus matam Saul. Vamos fazer uma pausa, pessoal, banheiro, fazer um xixizão. Manda umas perguntas sobre o que a gente já falou, alguma coisa que ele possa acrescentar, por favor. Beleza, vamos lá, ó. Mandaram aqui no chat, ó. Já ouvi falar que a lança de Golias era quase do tamanho de Davi. Como ele conseguiu erguer e cortar a cabeça de Golias? Não, você está falando não da lança, né? Da espada? Da espada, isso, da espada, desculpa. Ele era um homem forte, né? Era um jovem forte, ele era um camarada
Agora, foi difícil mesmo. Eu acho que a espada devia ter pelo menos uns 30 quilos. Mas 30 quilos, um jovem viril tem como carregar, mesmo que ele não seja muito, muito grande. Ó, vamos lá. O Jonathan mandou aqui. Como a amizade de Davi com Jonatas, filho do rei Saul, influenciou sua ascensão ao trono? Boa, excelente pergunta. Como é que chama a pessoa? Jonathan. Oi, Jonathan. Ah, ele tá falando porque tem o nome do Jonathan. Você sabe que Jonathan significa presente de Yahvé, né? Não sabia. É. Natan é presente. E esse prefixo Yo vem de Yahweh, né? Bom, Jonatas foi uma pessoa que Deus... Eu olho para cá, né? Não para você. Jonatas foi uma pessoa que Deus levantou para proteger Davi. Ele reconheceu a unção de Davi. Reconheceu a sinceridade de Davi. E Jonatas era sincero. Saul ficava muito bravo com ele. Ele dizia, você está protegendo um camarada que vai tomar o seu trono. E, no entanto, ele era um homem de Deus. E ele era diferente do seu pai, que era um canalha, que queria o poder pelo poder. Então, muitas vezes, Jonatas protegeu a Davi. Por exemplo, tem um momento em que Jonatas faz uma combinação com Davi, porque Saul está chamando Davi para ir lá, para comer com ele. E Jonatas falou, olha, eu não sei como é que está o humor dele, eu tenho medo que ele possa te matar. Então, o que ele combinou? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver como é que está o humor do meu pai. Se tiver legal, eu vou fazer o seguinte, eu vou no campo com o meu escudeiro e eu vou atirar uma flecha. Se a flecha cair antes dele, então você pode vir que está tudo certo. Se a flecha estiver depois dele, você vai embora, porque o meu pai quer te matar. E nesse dia foi o dia que o Saul atirou a lança em Jonatas, né? Ele contou a história, Davi pediu para ir lá para Belém, para sacrificar com o pai dele e tal, não sei o que lá, e Saul, que queria, né, pegá-lo ali e matá-lo ali, ficou com tanta raiva de Jonatas que ele atira a lança. E aí Jonatas vai, Davi está escondido atrás de uma pedra, e ele então manda o camarada atirar a flecha. Ele diz assim, olha, vai lá buscar a flecha, fala pro rapaz, né, que tá com ele, a flecha tá além de você. Quando ele ouviu dizer a flecha tá além de você, Davi entendeu que Saul queria matá-lo. E nesse momento o cara vai procurar, eles se encontram, se abraçam, choram, é lindo esse encontro. E aí quando Jonatas fala, olha, você vai ser rei, e se eu estiver vivo, eu vou ser o seu segundo. Mas se eu tiver morrido, eu quero que você seja leal com a minha família. Por quê? Naquele tempo, qual era o costume? Você matou o rei, você tem que matar a família inteira. Porque você não vai ter vingança. Vai ter alguém de lá que vai querer o seu rei, o seu trono. E Davi prometeu a ele. E isso se concretizou, porque depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre isso também, quando morreram os 3 filhos de Saul, assumiu um chamado Isbosete, que era um boçal, era um fraco. Mas Isbosete governou 2 anos nas tribos do norte, Israel, e ele lutou contra Davi. E Davi não matou, mas vencia ele. Quando ele morre, aí então Davi assume em Hebron, primeiro, depois sobre todo Israel, e um dia Davi fala, escuta, não tem nenhum filho de Jonatas para que eu possa exercer misericórdia com ele? E aí eles disseram, não, tem um que é aleijado dos 2 pés chamado Mefibosete. Aí ele manda chamar o Mefibosete, e o Mefibosete acha que ele vai matá-lo. E ele fala, não, eu tenho a partir de hoje eu vou te dar todas as terras que era do teu avô Saul, vão ser suas. Porque o camarada, com medo de morrer, ele passou anos e anos como mendigo na rua. Ele não podia trabalhar, ele ficava pedindo esmola. Aí Davi fala, a partir de hoje você vai comer na minha mesa. Ele fazia as refeições com Mefibosete por amor a Jonatas. E deu todas as terras que era de Saul, quer dizer, ficou riquíssimo, né? Mas, voltando agora, né, para a linha temporal. Quando então Jonatas fala para Davi que o pai dele ia matá-lo mesmo, começa o período em que Davi fica no deserto fugindo, e teve 2 oportunidades
que ele pôde matar Saul. Ah, é? Uma delas, Saul entrou numa caverna ali em En-Gedi. Eu não sei se você chegou aí em En-Gedi, em Israel. Não. É um oásis no meio do deserto. É maravilhoso, ainda hoje, assim. E tem cachoeiras, tem águas, assim. Então é maravilhoso, porque ali tem frutas, tem cervos, tem comida, né? Para alguém que foge. Ele ficava fugindo pelas montanhas. E Saul, sabendo disso, foi lá. Entrou numa caverna para aliviar o ventre. Literalmente. Foi fazer o número 2. O número 2. E daí vai ali, enquanto ele tá ali, corta a orla da roupa de Saul. E depois ele vai embora. E o companheiro dele falou: mata ele. Essa é a tua oportunidade. E Davi fala assim: como eu vou estender a mão contra o ungido do Senhor? É isso que Deus amou em Davi. Davi respeitou a unção que estava em Saul, que nem estava mais, né? Porque o espírito já tinha saído dele. Mas ele falou: não vou tocar no ungido de Deus. Hoje em dia tem gente que trata um ungido de Deus, um pastor, como fosse qualquer um, xinga, fala, não dá honra. Davi honrou, porque ele falou: a unção é de Deus. Ele falou: não sou eu que vou matá-lo. E quando Saul sai da caverna, Davi sobe numa dessas pedras e fala: meu pai, por que você está me perseguindo? Por que você quer me matar? Por que você acha que eu estou te traindo? Olha, prova aqui, ó. Olha a tua roupa. E o cara viu a roupa dele rasgada. Eu podia ter te matado, mas eu não te matei, porque eu sou leal. Aí Saul se arrepende, fala que realmente Davi ia ser o rei, que ele era maravilhoso e tal. Vai embora, daqui a pouco, de novo, ele sai para acabar com Davi. E aí Davi, uma segunda vez, pega ele dormindo com o chefe da guarda dele, que chamava Abner, um grande guerreiro, dormindo, e ele vai lá, rouba a lança dele. E fala: olha aqui, meu pai, olha aqui, ó, sou eu, de novo eu podia te ter matado. Deus me entregou o Senhor na minha mão e eu não te fiz nada. E Davi e Saul falou: Davi, meu filho, agora eu sei, você é mais íntegro que eu, você vai governar em Israel e o teu reino será próspero, entendeu? Então Saul sabia que Deus tinha... Era questão de tempo. Era questão de tempo. E Davi foi leal até o fim.